Irmãos, bom dia. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 39 e 40. Lucas 2, 39 e 40. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O que nós temos aqui, irmãos, na palavra do Senhor, é o registro que Lucas faz da infância de Jesus. Antes de ser apresentado ao templo, ou antes de ir ao templo outra vez, 12 anos depois. Ou seja, em um versículo ele resume 12 anos da vida de Jesus, quando ele então cresceu como criança e começou a entrar na adolescência. Nos versos anteriores, nas mensagens anteriores, nós vimos como Jesus, aos 8 dias, foi circuncidado de acordo com a lei de Moisés, e depois, aos 40 dias, foi apresentado ao templo, onde também sua mãe Maria passou pelo ritual da purificação. E 2 testemunhas comprovaram que ele era o Messias. Simeão, que era um homem justo, piedoso, e Ana, uma profetisa, já idosa, viúva, que morava no templo praticamente. Ambos, levados pelo Espírito Santo, davam testemunho de que aquela criança de fato era o Messias, o Filho de Deus. Hoje nós veremos o que é que Lucas nos diz a respeito desse tempo entre aqueles 40 dias que Jesus é apresentado no templo e 12 anos depois, quando ele sobe a Jerusalém pela primeira vez para participar da festa da Páscoa. O que é que o texto nos diz? E o que é que o texto não nos diz? O texto nos diz que depois da apresentação, verso 39, a família voltou para Nazaré. Verso 39, cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, isto é, a purificação de Maria e a apresentação de Jesus, eles voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Terminado então o que a lei mandava fazer, eles retornam para casa. Lucas também nos diz, no verso 40, que Jesus, durante 12 anos, cresceu como uma criança normal. Esse crescimento era físico, diz o verso 40, que crescia o menino e se fortalecia. A ideia aí é de crescimento físico, ele se desenvolveu normalmente, como qualquer criança. Mas também o crescimento espiritual, porque diz que ele se enchia de sabedoria. À medida que os anos iam passando, o menino ia crescendo, o menino Jesus ia crescendo, fisicamente, espiritualmente, e ia aprendendo as coisas de Deus. E diz também o texto, final do verso 40, que a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, que Deus Pai, o seu verdadeiro Pai, acompanhava o seu crescimento. Dia a dia, constantemente, e a presença do Pai o guiava durante esse período de desenvolvimento. O que Lucas pretendia mostrar com isso, com esse versículo 40? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de graça, sabedoria, enchendo-se de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Eu creio que Lucas queria mostrar que Jesus era perfeitamente humano. Apesar de ter sido gerado no ventre de Maria, sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, Jesus estava sujeito às regras e às leis normais do desenvolvimento humano. Ele foi crescendo, aprendeu a falar, aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar. Depois de um tempo ele já deixou o leite e começou a comer comida sólida, parou de mamar, foi desmamado depois de um tempo. Ele cresceu como qualquer criança cresce, como você cresceu e como eu cresci, como nós nos desenvolvemos.
Acho que Lucas quer mostrar que o Senhor Jesus, o menino Jesus, ele estava sujeito não somente às leis de Moisés, isso nós vimos nas últimas mensagens, mas também debaixo daquelas leis que regem o desenvolvimento humano. Outra coisa que Lucas deseja mostrar é que Deus Pai cuidava dele durante esse período. Diz que a graça de Deus estava com ele. Graça não somente para que ele crescesse, saudável, se desenvolvesse, mas também a implicação aqui de uma graça especial sobre esse menino. A presença de Deus estava com ele e sobre ele durante aquele tempo em que ele ia crescendo. E tudo isso, creio, tem como alvo mostrar que Jesus era uma pessoa como nós. Ele era um de nós. E é importante isso porque, com frequência, enfatizamos a divindade de Jesus, que ele é o Filho de Deus, a ponto de nós esquecermos a sua humanidade, plena humanidade. Ele era plenamente humano. Ele era gente como você e como eu. Ele cresceu, nasceu, cresceu, se desenvolveu exatamente como você e eu crescemos e nos desenvolvemos. O que é importante também notar é o que é que o texto não diz. Isso aqui é curioso, porque são 12 anos da vida de Jesus sobre os quais nós não sabemos absolutamente nada, a não ser isso que o verso 40 diz, que ele crescia, se desenvolvia, era cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. O texto não nos diz, por exemplo, e nem não é só Lucas, você também não vai encontrar em Mateus, ou em Marcos, ou em João, nada sobre a infância de Jesus, nada. O que nós temos é esse resumo aqui. Nós não sabemos, por exemplo, as palavras que ele falou, nós não sabemos se ele fez alguma obra, tipo um milagre ou alguma coisa, provavelmente não. Nós não sabemos como é que ele se relacionava com seus pais, com as outras crianças, ou com o próprio Deus. Nós não sabemos nada desses 12 anos da vida do menino Jesus. O próximo evento que nós sabemos é o que está na sequência, quando ele, aos 12 anos, sobe com os seus pais para Jerusalém para a festa da Páscoa. Mas esses 12 anos transcorrem absolutamente em silêncio. E o que é mais interessante é que depois de narrar que Jesus, aos 12 anos, vai ao templo para a festa da Páscoa, quando tem um encontro com os doutores, Lucas fica silencioso sobre 18 anos da vida de Jesus. O próximo evento que a gente sabe é quando Jesus, aos 30 anos, aparece lá no Rio Jordão para ser batizado por João. Então tem uma lacuna aqui de 12 anos e depois de mais 18 sobre a vida de Jesus. Agora, isso não quer dizer que os cristãos do século II, primeiro, segundo e terceiro, eles ficaram satisfeitos com isso. Eles ficaram bastante incomodados que ninguém sabia nada sobre a infância de Jesus. E aí começaram a escrever obras, a escrever livros e histórias a respeito do menino Jesus. Durante os 3 primeiros séculos, começando no século II do cristianismo, apareceram o que nós chamamos dos evangelhos apócrifos, que eram histórias a respeito de Jesus que não foram escritas pelos apóstolos, não foram inspiradas por Deus, mas que tinham como objetivo complementar essas lacunas no Evangelho de Lucas. Havia muita curiosidade a respeito da pessoa de Jesus, à medida que ele ia se tornando conhecido e o Evangelho ia sendo anunciado pelo mundo todo, então e a sua figura ia se tornando cada vez mais popular, e aí as pessoas queriam saber, não é, como era ele quando menino, o que é que ele fazia, como é que ele agia quando criança. Nós temos hoje cerca de 140 livros apócrifos, que foram livros escritos durante o século II e o século III, sobre a vida de Jesus, cartas em nome dos apóstolos. Eles são chamados de apócrifos, porque a palavra apócrifo significa oculto. E o nome é tanto porque ninguém sabe realmente quem escreveu, ou porque eram livros que foram escritos por hereges de uma seita chamada gnóstica, que enfatizavam um conhecimento oculto que era necessário para a salvação. Eu sei que o ponto é que a igreja
nunca aceitou essa literatura como sendo inspirada por Deus. A igreja só reconheceu os 4 evangelhos, as cartas de Pedro, de Paulo, os escritos de Judas, Tiago, de Hebreus e de João e pronto. Eram considerados como palavra de Deus e inspirados por Deus. E essas outras obras, embora elas fossem muito conhecidas e espalhadas, elas não eram vistas como sendo palavra de Deus, mas elas traziam histórias e lendas a respeito do menino Jesus. Desses 140 apócrifos, tem 8 evangelhos da infância de Jesus. São obras que foram escritas para tentar suprir essa falta de conhecimento aqui. Os mais conhecidos são o Evangelho de Tiago, não foi Tiago que escreveu, mas alguém se passando por Tiago. O Evangelho do Pseudo-Mateus, era um outro Evangelho de Mateus, mas que não foi escrito por Mateus, mas por alguém se passando por Mateus. A história de José o carpinteiro e o Evangelho árabe da infância de Jesus. Dos 8, esses 4 são os mais conhecidos. Todos eles foram escritos no século II e contam detalhes da adolescência de Jesus e do seu tempo de criança. E quando você lê, e eu tive a oportunidade de ler quase todos eles, quando você lê esses evangelhos sobre a natividade de Jesus, a infância de Jesus, você tenta fazer o quadro que eles pintam de Jesus e é muito interessante. Como é que Jesus aparece nesses evangelhos? Jesus é visto como um menino muito bonito, muito travesso, que ficava com raiva de outros meninos, mas que era exemplar como filho em casa. Ele ajudava os pais nas tarefas domésticas, lavando louça, limpando a casa, varrendo a casa. Era obediente aos seus pais, mas era um menino diferente e especial, porque era ele quem liderava as orações e os jejuns. Quando Jesus sentava à mesa para comer, todo mundo esperava que ele sentasse e ele orava. Não era José, mas Jesus. E quando Jesus jejuava, a família toda jejuava. E se Jesus não chegava para sentar à mesa e orar, ninguém comia sem que Jesus chegasse. Quando ele dormia, quando o menino dormia, o seu corpo brilhava. Ele tinha poderes miraculosos. Ele transformava os seus amigos em ovelhas. Ele ressuscitou mortos. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto no chão, tocou, o passarinho viveu e saiu voando. Ele fez grãos de trigo germinar e flores desabrochar. As fraldas de Jesus eram usadas para expelir demônios. A água em que Jesus tomava banho foi várias vezes usada por Maria para curar doentes e enfermos. Eu vou só ler aqui um exemplo de um evangelho, é o evangelho árabe da infância de Jesus. Vou ler o capítulo 36, uma parte do capítulo 36, para vocês terem uma ideia do tipo de narrativa que esses evangelhos trazem. Leio. Ora, quando o Senhor Jesus tinha completado 7 anos, desde o seu nascimento, num certo dia ele estava ocupado com rapazes de sua idade, pois eles estavam brincando no meio do barro, do qual faziam imagens de burros, touros, pássaros e outros animais, e cada um se gabando da sua destreza, estavam a louvar o seu próprio trabalho. Então o menino Jesus disse aos rapazes: às imagens que eu fiz, eu ordenarei que andem. Os rapazes perguntaram se ele então era o filho do Criador. E o Senhor Jesus disse que andassem, e as estátuas começaram imediatamente a saltar. E então, quando ele lhes tinha dado saída, elas ficaram quietas. E ele fez figuras de pássaros e pardais do barro, que fugiram quando ele disse que voassem, e ficaram quietas quando lhes disse que parassem, e comeram e beberam quando lhes deu comida e bebida. Depois de os rapazes terem ido embora e contarem aos seus pais, os pais disseram: meus filhos, tenham cuidado em não fazerem novamente companhia com esse menino, pois ele é um feiticeiro. Fujam dele, portanto, e evitem-no, e não brinquem novamente com ele depois disso. Esse é um trecho do Evangelho árabe da infância de Jesus, narrando esse episódio em que Jesus, brincando com os meninos, fez animais de barro e deu vida, e depois trouxe de volta ao seu estado anterior. Esses evangelhos também dizem que Jesus foi aclamado rei de Israel pelas crianças e que vinham crianças de todas as partes para louvar Jesus e dar-lhe graça.
Jesus era tão sábio e inteligente quando criança, que ele não precisava frequentar a escola. Foi para uma escola, saiu, foi para outra escola, saiu. Quando foi para uma terceira escola, finalmente ele resolveu frequentar a escola. E aí 3 professores vieram ensinar e ele matou um e depois ressuscitou o professor, para mostrar quem é que mandava realmente. Esse Jesus era malvado às vezes. Além dele ter matado um professor, e eu espero que ninguém aqui queira fazer isso, dos meninos que me ouvem, ele matou um menino que esbarrou nele. Ele estava andando, o menino veio e bateu nele, e ele fuzilou o menino, e o menino caiu morto. E ele matou porcos, que tiveram demônios entrando neles. De vez em quando, Jesus abusava dos seus poderes, e era muito malvado. Esse é o quadro que você tem do menino Jesus, de 0 a 12 anos, nos evangelhos apócrifos. Eu estou vendo que eu estou lendo aqui, tem gente fazendo assim, gente, isso aqui eu não acredito não, viu? Tá, isso aqui é narrativa apócrifa, não é? Isso aqui não está no evangelho. Estou apenas dizendo como esse silêncio de Lucas sobre a infância de Jesus provocou tentativas de suprir essas lacunas aqui. Qual o propósito disso? Por que as pessoas escreveram essas histórias que não são verdadeiras a respeito de Jesus? Primeiro, como eu disse, era a tentativa de suprir essa lacuna que você tem no Evangelho de Lucas. Lucas só tem um versículo, não é, que nós lemos, que é o 2,40, dizendo que Jesus crescia cheio de graça e de sabedoria, ponto. E aí a curiosidade levava as pessoas a tentar suprir a falta de informações com essas histórias lendárias. Mas havia também uma tentativa, que não era tão inocente assim, é que esses livros, esses evangelhos apócrifos, eles serviam como uma forma de disseminar ideias heréticas que já no primeiro século começaram a surgir a respeito de Jesus. Falsas ideias a respeito de Cristo. Por seitas como, por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos escreveram vários evangelhos e vários livros em que eles retratam Jesus de uma maneira diferente daquela dos evangelhos e que procuram passar as suas ideias para o povo através de literatura popular. Seriam as primeiras seitas que usavam estes escritos para a divulgação dessas ideias. E alguns desses evangelhos, evidentemente, são apenas uma narrativa divertida, sátira, lenda, literatura popular sobre uma figura que já era muito popular e conhecida como Jesus de Nazaré. O que de fato nós podemos saber, e aqui eu vou tentar resumir, o que de fato nós podemos saber a respeito de Jesus, quando ele era uma criança, é que ele foi um adolescente, uma criança e um adolescente, e depois um jovem, perfeitamente normal, como as outras crianças. Que ele cresceu e aprendeu normalmente como nós todos aprendemos. Ele provavelmente não fez milagre nenhum, nem nenhum feito extraordinário durante esses 12 anos. Você olhava para Jesus brincando no meio dos meninos e não havia nada nele que dissesse que ele era o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir ao mundo. Era uma criança normal, como qualquer outra. O que talvez o distinguisse dos outros era o seu caráter santo, piedoso, era um menino obediente, e se você o acompanhasse de perto, você veria que ele não cometia coisa alguma que pudesse ser qualificada como pecado. Porque ele de fato não tinha pecado. Durante esses 12 anos, ele cresceu junto com seus meios irmãos em Nazaré, aprendeu as tarefas normais e a profissão do seu pai humano, José, que era carpinteiro. Ele aprendeu o Antigo Testamento com o seu pai e a sua mãe, como as demais crianças judias da época aprendiam também com os pais, e provavelmente na escola, onde eles aprenderam a ler e foram alfabetizados, embora aparentemente Jesus superava todas elas em conhecimento, como a próxima narrativa vai mostrar. O que a gente pode também dizer é que havia uma graça e um favor especial de Deus sobre ele. O texto deixa isso muito claro. E outra coisa que nós podemos ter certeza é que foi durante esse período que Jesus desenvolveu a consciência de quem ele era. Eu fico imaginando quando foi, durante esses 12 anos, que Jesus entendeu que ele era o Filho de Deus.
e que ele era o Messias. Porque no próximo evento, narrado aqui por Lucas, do verso 41 em diante, quando ele tinha 12 anos, ele já tinha consciência de que Deus era o seu Pai. E que ele havia sido enviado para fazer a vontade do Pai. Aos 12 anos ele já tinha consciência disso. Mas quando, durante esse período, de 0 a 12 anos, foi que ele desenvolveu essa consciência, nós não sabemos. Mas em algum momento, durante o seu crescimento, Jesus foi tomado desse fato, raiou na sua mente, no seu coração. Ele percebe, ele entende que Deus de fato é o seu Pai, e que ele foi mandado por Deus ao mundo para cumprir uma missão, e o quanto ele entendia aos 12 anos dessa missão, nós não sabemos. Talvez ele já tivesse o conhecimento claro de que ele haveria de morrer. Era essa a sua missão, morrer pelos pecados do povo de Deus, dando assim, trazendo a salvação eterna. São coisas que nós não sabemos como aconteceram, mas que certamente aconteceram, isso sim. Eu quero trazer algumas aplicações para nós, já caminhando para a conclusão, para que nós meditemos a respeito dessa passagem tão curta, mas que provoca tanta discussão, né? E provoca tanta especulação e também nos traz tanto conhecimento. São três aplicações que eu queria trazer, 3 conclusões. A primeira é a respeito da Bíblia, do caráter da Escritura. Passagens como essa mostram que Deus só revelou para nós o que é necessário. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, e com isso, por causa disso, ela é perfeita. Mas isso não quer dizer que ela seja completa, no sentido de que ela nos fala tudo a respeito de Deus. Ela é suficiente. Deus nos revelou na Bíblia o que é suficiente para a nossa salvação e redenção, para que nós conheçamos a Deus, conheçamos a nós mesmos e para que nós saibamos qual é a vontade dele para a nossa vida. A Bíblia não é exaustiva, ela não nos diz tudo a respeito de Deus, ela não nos diz tudo a respeito de Jesus Cristo, como é óbvio pelo texto que nós acabamos de ler. Por isso, uma regra muito importante é que nós paremos onde a Bíblia para. Onde ela se cala, a gente se cala também. Muitas heresias e muitos erros acontecem no meio da cristandade quando as pessoas querem ir além do que está escrito e tentam imaginar aquilo que a Bíblia não diz. Por exemplo, como era Jesus dos 0 aos 12 anos? A Bíblia não diz. Dá apenas estas orientações aqui, dá apenas essas referências amplas, mas não entra em detalhes. As heresias acontecem quando as pessoas começam a preencher as lacunas que Deus quis que permanecesse como lacuna. A gente não sabe. Então, tem coisas que Deus não revelou. E nós deveríamos ter humildade para reconhecer isso e ficar apenas com o que está escrito e não ir adiante. E nesse sentido, e aqui está a razão pela qual eu creio Lucas não nos diz a respeito da infância de Jesus, é que os evangelhos, eles não são biografias no sentido moderno. Quando a gente compra uma biografia, por exemplo, eu quero ler sobre a vida de Pelé. Então, a biografia narra a vida da pessoa desde o seu nascimento, a sua adolescência, quem são os pais, onde ele viveu, data de nascimento, o que é que fez, onde é que estudou, os seus feitos, onde ele morou. Então, é uma série de detalhes que geralmente segue uma linha cronológica. Quando a gente vai para os evangelhos, a gente pensa que os evangelhos são biografias de Jesus. Os evangelhos não são biografias de Jesus, porque eles narram apenas períodos selecionados da vida de Jesus. Porque quem escreveu os evangelhos, como Lucas, ele tinha um alvo, e o alvo era mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Salvador prometido, o Messias de Israel e aquele que morreria pelos nossos pecados. Então, o que Jesus fez durante 0 a 12 anos é irrelevante para esse propósito. Não contribui. Esse conhecimento não é necessário para que a gente tenha certeza que ele é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso que Lucas não narra. Ele seleciona, ele narra apenas um episódio, que é o encontro de Jesus com os doutores no templo quando tinha 12 anos, que é o que nós vamos ver em seguida, hoje à noite, se Deus quiser.
Mas outros detalhes não são dados porque eles não contribuem, eles não agregam qualquer conhecimento ao conhecimento central que Jesus é o Filho de Deus e que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, essa é a razão pela qual os evangelhos não narram quase coisa alguma da infância de Jesus. E a regra é essa, aliás, o princípio é esse. A Bíblia, ela é suficiente. Ela traz tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus para a nossa redenção, mas ela não é exaustiva. Ela não traz o conhecimento completo a respeito das coisas de Deus e do seu Filho Jesus, mas traz o suficiente. Segunda conclusão que nós podemos tirar disso aqui é a superioridade dos relatos bíblicos ao relato dos apócrifos. Eu tenho um curso que eu ministro aos meus alunos de mestrado sobre a literatura apócrifa. E a gente sempre lida com essa questão. Tinha 140 livros apócrifos, mas por que só 4 evangelhos foram selecionados como palavra de Deus? Por que 4 dos 140? E geralmente a resposta que eu dou é o seguinte: lê os 140. E aí você vai ver por quê. É só você ler. Você começa a ler histórias como essa, que Jesus mata o professor, né, que Jesus, quando andava e pisava, as flores nasciam nas suas pegadas, que o menino Jesus fazia boneco de barro, soprava e saía um passarinho batendo asa, que Jesus brigava com os meninos e matou um menino que deu um esbarrão nele. E aí você compara com a narrativa dos evangelhos. Basta a comparação e você vai ver porque que a igreja nunca aceitou essas histórias. São infantis, absurdas, irrelevantes, são tão superficiais que uma leitura comparativa vai esclarecer qualquer dúvida que você porventura tenha. Quem quer se aprofundar no assunto, tem um livro chamado A Bíblia Apócrifa, que é uma tradução em português destes evangelhos. Conselho, compre e leia e faça a comparação. E aí você vai ver porque é que nós temos somente 4 evangelhos, um livro de Atos e as cartas dos apóstolos que nós encontramos no Novo Testamento. A igreja cedo reconheceu o caráter, o nível, a nobreza, a simplicidade, a autoridade dos escritos que hoje nós consideramos como palavra de Deus. Não foi uma coisa política assim, ou do acaso. Vamos escolher esse evangelho e esse evangelho. Não. A literatura bíblica, ela se impôs pela sua qualidade, pelo que ela é. Ela mesmo se autentica. Basta que você leia e faça a comparação e você vai ver que, de fato, esse livro, ele contém o Novo Testamento contém aqueles livros que, de fato, foram inspirados por Deus. Agora, tem 2 grupos a quem interessa os livros apócrifos. Primeiro, o catolicismo romano. Quando você começa a estudar autores católicos a respeito desse assunto, você fica impressionado como eles falam bem dos livros apócrifos, como eles consideram essas narrativas como sendo importantes e tudo mais. E a razão a gente descobre logo depois. É que nos livros apócrifos nós encontramos a base para doutrinas como a perpétua virgindade de Maria, que Maria subiu aos céus, que Maria era adorada, que Maria era venerada. Então, é nos livros apócrifos que a gente encontra essas doutrinas. Elas não estão nos evangelhos, não estão no Novo Testamento, mas é nessa literatura que a gente vai encontrar muitas das doutrinas que depois foram adotadas pela Igreja Católica no período medieval e contra as quais os reformadores se levantaram. E por isso os reformadores rejeitaram também esses livros apócrifos, porque neles tem esses ensinamentos que foram depois adotados pelo catolicismo. Mas tem um outro grupo que também é muito interessado nesses livros apócrifos, que são os protestantes liberais, que não creem que o Novo Testamento é a palavra de Deus, infalível, inerrante e inspirada. E o que é que eles fazem? Eles querem tomar essas narrativas e colocar no mesmo pé de igualdade dos evangelhos. E dizer que o cristianismo no seu início era muito plural, era muito diversificado, que tinha diversas linhas, que tinha muitas ideias divergentes e não é que elas estavam erradas, mas que elas se complementavam. E com isso eles diluem a autoridade do Novo Testamento. Então, nós
entendemos que de toda a literatura escrita no século I, a que realmente foi inspirada por Deus e que é autoritativa, é essa que nós encontramos no Novo Testamento. E como eu disse, basta que você faça uma comparação e você vai ver. A terceira conclusão que eu quero chegar nessa manhã, ou a terceira aplicação ou implicação, é a respeito da perfeita humanidade de Jesus. Muito embora o Novo Testamento não nos diga muita coisa sobre o seu período de criança e adolescente, mas nos diz o suficiente para sabermos que ele se sujeitou ao processo humano de crescimento e amadurecimento. Você já pensou o eterno Filho de Deus se sujeitar a nascer quando criança, mamar, ter as fraldas trocadas, né? Precisar de alguém para botar comida na boca? Ele que criou os céus e a terra. Mas ali, como um menino, crescendo, os dentinhos aparecendo, né? Nasce banguelo, depois de um tempo os dentinhos de Jesus começam a aparecer. Ele para de mamar, de tomar leite, experimenta pela primeira vez uma papinha. Ou sei lá o que é que eles davam naquela época, né? O Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, se submete ao processo normal pelo qual uma criança humana, uma criança, cresce e se desenvolve. Então, é isso que nos espanta, não é? Por que ele fez isso? Por que ele se submeteu a tudo isso? Ao mesmo tempo em que ele crescia como uma criança, demonstrando sua plena humanidade, não podemos esquecer que ali estava o verdadeiro Deus. Ali estava o verdadeiro Deus. Cristo fez isso, Jesus fez isso, como parte da sua humilhação voluntária e submissa, porque ele nos amou e porque ele tinha que ser como um de nós para nos resgatar dos nossos pecados. Quem morreu na cruz foi um homem como você e como eu, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e somente alguém que participasse perfeitamente da humanidade nossa poderia tomar o nosso lugar diante de Deus e morrer pelos nossos pecados. Um anjo não poderia fazer isso. Um homem que fosse Deus somente não poderia fazer isso. Ele tinha que ser homem, perfeito. Em termos práticos, e terminando, mesmo Jesus teve que se submeter ao processo normal e natural de crescimento. Por isso, seja paciente. Deus não terminou com você ainda. Às vezes a gente fica impaciente e quer que Deus faça as coisas logo. O próprio Deus se sujeitou a crescer 12 anos, depois mais 18, para os 30 anos ele começar a fazer a obra de redenção. E às vezes a gente quer que Deus faça em nós a sua vontade amanhã. Deus está demorando muito, né? Eu estou orando, estou buscando, quero te servir, está demorando muito. O próprio Deus se submeteu a um longo processo, 30 anos. É só quando ele tem 30 anos que ele surge em Israel para pregar o Evangelho e morrer pelos nossos pecados. Então seja paciente, Deus não terminou ainda com você. Talvez ainda tenha muito tempo pela frente, Deus trabalhando na sua vida. Outra lição, vamos nos aproximar com confiança de Jesus. Eu penso que essa é a lição mais preciosa disso tudo aqui. Nós temos à direita de Deus um homem. A gente, quando pensa no Cristo exaltado, ressurreto e exaltado à direita de Deus, a gente sempre vê nele a sua divindade, mas não esqueça que quem está sentado à direita de Deus é um homem que sabe o que é ser homem, que sabe o que é ser humano, se desenvolveu como uma criança. É tão bom quando a gente conversa com alguém ou se aproxima de alguém que nos compreende perfeitamente, não é? Alguém que a gente sabe, que entende quem nós somos e os problemas que nós passamos. O Senhor Jesus atravessou todas as fases de crescimento e desenvolvimento de uma pessoa normal. Ele compreende você, ele compreende o adolescente, porque ele foi um. Ele compreende as crianças, porque ele foi uma. Ele compreende o jovem, porque foi um. Compreende o jovem adulto. E compreende os idosos, porque ele é um ancião de dias, mesmo que tenha morrido aos 33 anos. Mas a Bíblia o chama de o ancião de dias.
tinha 30 anos, mas toda a experiência completa da humanidade. Podemos nos aproximar dele, podemos chegar a ele, porque ele nos entende. O nosso Deus não é um Deus insensível que mora lá longe, separado da realidade humana, mas é um Deus que nos entende perfeitamente, porque, como nós, ele experimentou o que é ser humano. E eu espero que nessa manhã, essa passagem aqui sobre a infância de Jesus seja usada por Deus para lhe lembrar disso, do grande amor de Cristo em se submeter ao processo humano normal e a empatia que nós podemos ter com Ele, por isso que Ele nos fez. Amém? Ó Deus, te damos graças porque Tu enviaste o Teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, que veio ser como nós, se tornou como um de nós, que experimentou as fases do crescimento, até que finalmente, como homem, se entregou pelos nossos pecados. Nós pedimos, nosso Deus, que Tu uses esta palavra em nossos corações, que Tu nos abençoes, nos ensines a amar o Senhor Jesus, apreciá-lo cada vez mais e confiar nele em nosso relacionamento constante. Pedimos ao Senhor tudo isso em nome dele. Amém. Deus nos abençoe.